Amigos do Impacto, mais uma vez a nossa saudação. Estamos realizando a experiência da TV Impacto, um veículo comunicador que pretendemos se torne acompanhamento do público que nos prestigia semanalmente com a edição escrita do jornal Impacto Paraná. Mais uma vez, hoje nos apresentamos para trazer durante esta semana os fatos principais em destaque. Fatos estes que geraram impacto na opinião pública por envolverem assuntos de maior importância, abordados cada um pela imprensa diária ou por outros veículos de comunicação, conforme a sua visão, o seu ponto de vista. Impacto que nunca se furtou de se expressar e de assinar embaixo todas as suas opiniões, mais uma vez coloca em destaque a presente situação que envolve as manifestações realizadas no Centro Cívico em Curitiba. Há algum tempo temos colocado em evidência a falta de respeito que existe por parte de uns e outros, entendendo que as suas opiniões devem prevalecer, inclusive em relação ao regimento interno, ditando normas que deveriam ser cumpridas conforme o seu desejo e não aquelas que constitucionalmente permitem ao governo, à Assembleia Legislativa e ao Poder Judiciário comportar-se de acordo com as suas visões. Dizia o velho Aníbal Cury: a lei foi feita para ser cumprida. Decisão da justiça se respeita, mas infelizmente não é isso que vem acontecendo. Vamos abordar alguns aspectos que envolvem a presente situação da falta de respeito, aliás, motivo de manchete da nossa edição nesta semana, quando abordamos os acontecimentos do Centro Cívico em relação ao professorado e em relação à falta de aulas que, mais uma vez, predominou em nosso Estado. Como dissemos, há necessidade de nos expor, colocando o ponto de vista da forma como o apreciamos. E em relação a este assunto, mais uma vez nos deparamos com a intransigência por parte de alguns que, patrocinados naturalmente por derrotistas eleitorais, ou por partido político, caso do PT, que tenta a todo custo impor a sua vontade, buscando empanar com isso a repercussão negativa do governo federal e do escândalo da Petrobras com a Operação Lava Jato, e em razão desta situação busca-se um meio de confundir a opinião pública, colocando como principal destaque a presente situação que envolve o governo do Paraná e o professorado especificamente. A questão da Previdência foi amplamente discutida, inclusive em audiência pública, reunindo oposição, situação e outros interessados, permitindo que cada um emitisse a sua opinião e determinando-se, inclusive, que haveriam sessões legislativas através das quais se discutiria amplamente este assunto, o que acabou não acontecendo, infelizmente. Em razão desta situação, ficamos bem confortáveis para criticar aqueles que querem determinar a forma de comportamento, fazer com que o regimento interno seja cumprido de acordo com as suas visões particulares. Foi o caso, abrindo um parênteses, em relação à atuação do Conselho de Ética envolvendo o deputado Nelson Justus. A Gazeta do Povo, a RPC, tentaram impor como deveriam se comportar os integrantes da Comissão de Ética e foi malograda nesta sua tentativa. Mas, no que diz respeito à atuação da Assembleia em relação ao projeto da Paraná Previdência, emendas foram apresentadas, discussões foram promovidas e nem assim contentou-se o professorado como um todo, ou melhor,
parte do professorado, porque a outra parte, e nos dá a impressão de que é a maioria, não está profundamente inserida no contexto e vem sendo manobrada como autêntica bucha de canhão para disparar conforme os interesses particulares da APP Sindicato, cujo patrocínio petista fica cada vez mais evidente. Afinal, quem vem pagando toda esta movimentação, que não é pouca? E tivemos uma semana das mais agitadas, que transformou o Centro Cívico numa verdadeira praça de guerra, por culpa daqueles que vieram até o Centro Cívico com o objetivo de entrar à força na Assembleia Legislativa e desmoralizar os deputados. Ora, o Poder Legislativo, que cercou-se de todas as providências junto ao Poder Judiciário, tinha todas as condições de permitir apenas 400 participantes dentro das galerias. Nem assim contentaram-se. Tinha a possibilidade de votar de acordo com a opinião de cada um dos deputados que envolvem a nossa Assembleia. Mas nem assim se contentaram os derrotados. Pelo contrário, arrastaram para Curitiba uma grande multidão, não apenas de professores, mas, principalmente, de interessados em tumultuar. E vieram, inclusive, os Black Blocs, que é aquele grupo de manifestantes e baderneiros cujo interesse é apenas causar danos ao patrimônio público. Em razão desta situação, vimos um espetáculo dantesco, ridículo e, infelizmente, aprovado por gente da oposição que buscou com isso condenar o governador Beto Richa como se ele tivesse sido o responsável único por tudo que aconteceu. Ora, o governador agiu com o rigor que todos nós esperamos quando uma situação deste tipo envolve o Estado do Paraná. No entanto, pelo que se entendeu da oposição, o governador deveria ter cruzado os braços, aceitado as manifestações de o quebra-quebra, uma nova invasão da Assembleia Legislativa, quem sabe, e cada um dos deputados cercados pelos manifestantes, votando de acordo como pretendia a APP Sindicato e os deputados da oposição. Convenhamos, é uma situação que não se pode admitir. Ou a Assembleia cumpre o seu papel como órgão constitucional, como poder legislativo, ou então que feche suas portas. E por conta dessa situação, nós tivemos registros muito graves no Centro Cívico. Os Black Blocs causaram, no envolvimento com o professorado, uma situação constrangedora e cuja responsabilidade deve ser devidamente apurada para que não pairem dúvidas de quem é o verdadeiro culpado. Este é o destaque principal de nossa edição. Nós vamos um pouco mais adiante, talvez até aliviando o ambiente. Lançamos na semana passada o Big Brother político, uma sátira ao Big Brother da Rede Globo de televisão, inclusive colocando nosso companheiro, o G-Book, fazendo o papel de Pedro Leal. Pusemos nesta edição a participação de políticos paranaenses e que nacionalmente também se envolvem, os quais têm presença quase que diária na imprensa por acontecimentos dos quais são participantes. Tivemos manifestações, nesta edição nós mostramos mais alguns aspectos e registramos na manchete o primeiro paredão, que envolve 3 dos participantes. Para estes, nós pedimos durante esta semana vindoura a possibilidade do público, seja por telefone, e-mail, pessoalmente, ou de alguma forma em que queira se comunicar, votar em qual dos 3 indicados para ser eliminado a partir da próxima edição. É uma forma alegre, humorística, brincalhona, mas que retrata, através de determinadas situações, a oportunidade de se levar a conhecimento público
o comportamento de muitos desses políticos que participam do Big Brother político e cujas atuações muita gente não sabe. Vamos mais adiante. Nessa edição, nós trazemos também como destaque a liberação dos empreiteiros, 9 deles que estavam presos por conta da Operação Lava Jato. E a impressão e a interpretação que se ouve pelas ruas é de que cortaram as asas do juiz Sérgio Moro. Com essa liberação promovida pelo STF, deixando-os irem para casa para responderem em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica os seus crimes, abrindo um precedente que nos dá a impressão natural de que pretende-se causar um temor quanto ao que possa acontecer futuramente. Será que, voltando para casa, estes denunciados, participantes e envolvidos da Operação Lava Jato, continuarão dispostos a cumprirem toda a sua delação premiada em relação aos crimes que praticaram? É a dúvida que passa a persistir a partir de agora. Já soubemos muito inclusive, que pode levar à prisão vários desses participantes. Uma situação que fecha o cerco, inclusive, em relação ao ex-presidente Lula e à atual presidente Dilma Rousseff. A Veja, na semana que passou, trouxe muito bem retratado em sua manchete a situação do ex-presidente, por conta de uma delação premiada feita pelo empreiteiro Léo Pinheiro. Para finalizar, o destaque desta semana é o Dia do Trabalho. Um dia de todos nós, que em qualquer profissão faz da sua atuação a oportunidade do ganha-pão. E nós registramos com satisfação a nossa homenagem a todos aqueles que vivem como a classe trabalhadora, que relembram esse registro com a oportunidade de comemorar não apenas um dia, mas de lembrar que não fosse a participação do trabalhador e este país não continuaria caminhando em busca do seu grande destino. Obrigado, amigos, e até a próxima edição, se Deus quiser.